Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 27 de março de 2025. E nesse horário, nós estudamos essa obra, Primícias do Reino, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Amélia Rodrigues. E hoje nós vamos estudar o capítulo 19, Simão Pedro, Pedra e Pastor. Mas antes de iniciarmos, vamos agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar essa obra maravilhosa de Amélia Rodrigues, que nos faz lembrar do nosso mestre querido, né? O nosso guia e modelo Jesus, e de seus ensinamentos tão importantes para a nossa vida, para a nossa caminhada e para as nossas existências. Que o Senhor nos abençoe hoje, agora e sempre. Eu passo a palavra aqui para Denise. Denise, a palavra está com você. Hoje temos, vai até 6h15, 6h10, tá, Denise? Porque temos Tá, depois a nossa palestra pública. tá bom, tá ótimo. O que aconteceu semana passada? A Aninha entrou, Ana Brito, entrou já no finalzinho, né, Aninha? E como ela não tem um livro, aí não pôde acompanhar. Então, eu até mandei a gravação para você, tá, Rose? Mas pode descartar. A gente vai começar agora de novo, né, gente? Vamos lá. Ô, Denise, você quer desculpar, mas vou sair 10 minutinhos antes, tá? 10 e Ok, 6 horas. tem problema nenhum. Depois você vê onde a gente parou, tá? Então vamos lá. Obrigada. A Mel Rodrigues inicia assim. A manhã esplendente parecia vibrar com a mesma efusiante alegria que os inundava. Aquela era a Galileia querida e nobre. O mar amigo, velho companheiro dos longos cismares e demorados labores, levantava-se em ondulações a se despedaçarem em rendas de brancas espumas nos seixos da praia amena. Então, agora você vê como ela conta para a gente. A gente viu no capítulo anterior que era aquela tristeza que estava no ambiente, né? Agora ela fala que a Galileia era querida e nobre, mas ela está falando da nobreza das almas, né? As almas que se encontravam naquela época lá. E, demonstrando assim a mudança do clima após a morte de Jesus, né? A crucificação de Jesus. Era aquele clima triste e aquelas almas nobres que ficaram ali resistindo a todo aquele embate, né, que tinha dos fariseus e os saduceus contra os cristãos, né, nessa época dos os apóstolos, os seguidores do Cristo, certo? Tudo entoava uma melodia de felicidade. O leve ar da alvorada, o cicio da brisa no arvoredo, o canto das aves, a orquestração da natureza e os corações estuantes. Aquele era o terceiro reencontro com o Mestre desde os funestos acontecimentos de Jerusalém. Fora tão rápido. Aí ela um tom assim de saudade, né? De saudade dos tempos. Passaram rápido. E quando a gente presencia os acontecimentos que são bons assim para a gente, são legais, né? Quando a gente vê, já acabou, né? Assim, ai, passou tão rápido. Tá? Verdade. No instante termina. Para a gente passa rápido. Então, ele, vamos continuar. Ele estava jogando a rede desde a noite. Ele quem? Simão Pedro, tá? Simão Pedro. Então, é a lembrança dele, tá? Que ela vai colocar. São os pensamentos de Simão Pedro, os sentimentos dele, que ela vai colocar aí para a gente.
para a gente perceber que grande figura é Simão Pedro, né? Pedra e pastor. Ele estava jogando a rede desde a noite, na ânsia de reconquistar a agilidade de outrora. Depois do que acontecera, embora. Ih, gente, eu não estou lendo muito bem, não. Vamos lá. Ele estava jogando a rede desde a noite, na ânsia de reconquistar a agilidade de outrora, depois do que acontecera, embora a mente atada às recordações, quando ouviu a inesquecível ondulação da voz do Rabi dizer: lançai a rede para a banda da direita do barco e achareis. Como é que a gente fica quando a gente gosta muito de uma pessoa e a pessoa vai para outro plano, né? Desencarna. A gente passa por aquele luto, né? Aquele sentimento de aquela tristeza. Então eles passaram, os apóstolos passaram por esse luto muito intenso, né? Porque imagina você ter uma pessoa muito, que você ama muito, muito meiga, muito, muito presente, muito ali do seu lado, e de repente ela se vai, né? E se vai, assim, como a gente pensava, de forma definitiva. Eles nem tanto, né? A gente agora já entende mais de outra forma. Depois que a gente recebeu essas mensagens do Cristo, e depois que a gente, pelo Espiritismo, consegue entender de outra forma as coisas, né? A gente consegue ter outra visão e consegue também ser consolado. Então, imagine, essas tristezas enormes que a gente tinha foram consoladas pelo Consolador que ele nos prometeu, não é? Então, eles estavam passando por esse luto grande, né? E aí, o que que a gente faz para superar o luto? A gente tenta voltar às atividades anteriores que a gente fazia. Então, desse jeito também fez o Simão Pedro. Ele tentou voltar a pescar para ver se passava, né? Aquela tristeza, se vê se aquela saudade. E a gente sabe que toda hora o pensamento vai lá naqueles momentos, a gente revive aqueles momentos de alegria, a gente revive aqueles momentos de tristeza, né? Quando da partida desse ente querido, e era nesse clima que eles estavam. Fizeram. Então, ele jogou a rede e ele ouviu a voz do mestre dizer: lançai a rede para a banda da direita do barco e achareis. Fizeram maquinalmente, como nos dias transatos. Ao tentar levantar as cordas, extasiou-se. A abundância de peixes era surpreendente. Somente então percebeu que estava nu, né? Não totalmente nu. Eles estavam, porque naquela época eles não usavam sunga para pescar, né? Como os pescadores de hoje usam. Então, naquela lida dos braços, de puxar a rede, se molhar, pegar peixe, eles tiravam a túnica. Ele ouviu a voz do mestre, imagina! Foi a terceira vez que o mestre apareceu depois na ressurreição, na sua ressurreição, né? Depois da sua crucificação. Então ele ficou muito empolgado, quase que já sai assim nu. Aí ele volta para o barco, né? Se oculta. Vamos continuar. Ocultou-se no barco tosco e compôs-se com a túnica. Alongou os olhos e lá, na praia, estava o mestre. Imagina a alegria dele. A circulação em descompasso provocava-lhe tonteiras, e todo ele era uma canção de indizível alegria. Não esperou que o barco se aproximasse da praia. Atirou-se às águas. Quando os outros chegaram com os peixes, o amigo tomou um, assou nas brasas de improvisada fogueira e comeu com eles. Vinde jantar, disseram com naturalidade. Repetiram-se as cenas dos dias idos.
A distância do tempo murchara e tudo continuava como se nada houvesse acontecido. Imagina receber uma visita dessa, né? Você morrendo de saudade, o que que acontece? Parece até que você estava de novo, ele está lá de novo. Parece até que você volta no tempo, né? E a alegria, imagino. Os olhos dele brilhavam os olhos dele brilhavam mais, e havia naquele rosto outrora impregnado de melancolia a emanação de um amor como não se pode descrever. Simão, filho de Jonas, amas-me, amas-me mais do que estes? Como o amava! Todo ele se dera a boa nova, desde que sua voz o chamara a pescar almas no oceano dos homens. Que poderia dizer naquele instante de excelso conúbio? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta meus cordeiros. Sentia-se fraco, sabia-se fraco. Para segui-lo e somente por isso abandonar aqueles sítios. Ali nascera, vivia, todo o seu mundo eram aquelas mirradas fronteiras que se podiam abarcar com um lance ousado dos olhos. Como poderia apacentar ovelhas? Simão, filho de Jonas, amas-me? A interrogação fora levemente assinalada pela tristeza. Olhou com ansiedade. Seria necessário repeti-lo? Então, ele dava assim, ficou ansioso, né? Por que que Jesus está me perguntando novamente, né? Será necessário repetir que o amava? Já tinha falado, já tinha respondido. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Imensas trilhas por onde seguem os pés dos homens, longe das terras em que se encontram. Sentia-se só, sem forças e triste. Duvidaria o Rabi da sua dedicação? Então, é bonito, né? Ela fala assim, né? Imensas as trilhas por onde seguem os pés dos homens, longes as terras em que se encontram. Porque a gente não sabe o que que a providência divina vai nos trazer, onde que ela vai nos levar, né? Ontem a gente estava em Jacarepaguá, hoje a gente está em Petrópolis. Então, quem é que vai dizer, né? Quem é que pode dizer? A gente não sabe onde essas trilhas, até por onde chegarão essas trilhas, né? Aí ele estava pensando, né? Será que Rabi estava duvidando da dedicação de Pedro? E o próprio Pedro pensando. Simão, a exclamação parecia uma música de cristais que se despedaçassem em granitos. Filho de Jonas, tu me amas? Senhor, responde Pedro, tu sabes tudo. Não pôde dominar as lágrimas espontâneas. Tu sabes que eu te amo, que te dei a vida. Tu que tudo sabes. Apacenta as minhas ovelhas. Digo-te, Simão, que quando eras mais moço, cingias-te a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, outro te cingirá e te levará para onde não queiras. Voltou-lhe à mente aquela noite cruel, noite de insanidade. 3 vezes o mestre o inquirira, 3 vezes o apontaram antes. Não és também dos discípulos deste homem? Interrogaram a porteira da casa do sumo sacerdote. Não sou, gritara quase inconscientemente. Então, ele gritou quase inconscientemente, né? A negação dele, a primeira negação.
porque foi aquele instinto de conservação. Ele estava com medo. Prenderam o mestre, né? Qual era a situação? Qual era o sentimento deles? Todos eles estavam com medo. Um peso terrível caiu-lhe sobre as têmporas inflamadas. Quis correr e gritar: não somente o conheço, amo-o também. Não foi possível fazê-lo. A vontade dele era dizer que sim, mas o medo era muito grande. Agora aqui, né, com essa reflexão de Pedro, daquela frase de Chico: nós não podemos voltar ao passado e mudar uma vírgula. Ele estava lembrando, né, das três negações Das dele. 3 negações dele. Pensa. Então, ele agora, que vontade ele teria de voltar no passado? E quando o homem o interrogou: você não é aquele homem que anda com o carpinteiro? Ele agora diria: sim, sou eu, sim. Mas, né, nós não podemos voltar no passado e mudar, né? Então, ele Isso. está fazendo essas avaliações. Misturou-se aos demais, com a mente obnubilada, quando as labaredas clarearam o seu rosto e lhe disseram, identificando-o: não és também um de seus discípulos? Cólera surda estourou no âmago do seu espírito. Então, a mágoa, essa cólera é uma mágoa dele com ele mesmo, né? Porque quando a gente faz uma coisa que a gente não quer fazer, você acaba fazendo, você não fica com raiva de você mesmo? Você fica magoada consigo mesmo? Puxa vida, não era para ter feito isso. Lá eu errei de novo, fui eu escorregar de novo, né? A Ô, gente fica com Denise, uma mágoa. Fala, querido. pior ainda quando a gente se sente covarde, né? A gente vê que é covardia da gente, né? Aí que dá mais raiva ainda, né? Mas raiva. Ele gritou, mas ele estava gritando, é como se fosse gritando com ele mesmo, né? Ele ficou com raiva dele mesmo. Cólera surda estourou no âmago do seu espírito. Ó, estourou a expressão que ela usa, né? Que foi assim, de repente, com força, no seu espírito inquieto e falou com ressentimento, sem poder conter-se. Não sou, nunca o vi. Ó céus, estava louco. Como podia renegar o Rabi? Que força dominava a sua fraqueza? Saiu amargurado, sem coragem, para sobreviver a tanto desequilíbrio, quando outro servo do sumo sacerdote o inquiriu: não te vi eu no horto com ele? Não és amigo dele? Não. Revidou com profunda mágoa. Nunca o vi. Fora demais a sua dor. Agora que cantar o galo triste, cronometrando a sua perfídia. Aí ele lembrou, né, que o mestre lhe falou: ainda irá me negar 3 vezes, antes que o galo cante. E aí ele relembra isso tudo. Ele está relembrando o que Jesus falou, o que aconteceu realmente, né? E, e como a Rose falou assim, agora não tem como voltar atrás. Parecia ver aqueles olhos fitando-o tristemente. Ele mesmo dissera antes: por ti darei a minha vida. Quando ele perguntou antes, falou com ele antes. Negar-me-á 3 vezes antes que cante o galo. Inesquecível fora a modulação da sua voz. Achara impossível. Como poderia um mestre vaticinar tão rigoroso e nefando decesso da sua felicidade? Então, ele pensou, né, como é que Jesus preveu uma coisa assim horrorosa, que ele tinha certeza que ele nunca iria trair o Cristo. Ele tinha essa certeza. E ele acabou negando 3 vezes. E caíra 3 vezes, embora o amasse. Sabia-se fraco,
Nunca, porém, se supunha fraco a tal ponto, trair, fugir, negar. Então, é como você falou mesmo, Ana, ele se sentiu covarde, fraco, né? Ele não conseguiu ser uma pessoa corajosa e enfrentar aquilo tudo como E mestre. até nos dias de hoje, né, quando a pessoa às vezes é testemunha, né, de alguém, de alguma situação, e por medo, né, ela nega tudo. Ah, não vi, não estava lá, não sei de nada, né? E às vezes um inocente acaba sendo, às vezes, até condenado por conta da covardia de outro, né? A gente mesmo, às vezes, é covarde diante de situações da nossa vida, né? Sim, Às vezes a gente deixa de tomar umas atitudes para resolver o nosso problema por conta de covardia. Então, a exatamente. gente, de vez em quando, é um Pedro na vida. Mas ele conseguiu superar, né? A Ah, gente sim, nessa vai e volta. a gente vai e volta. Eu não tinha percebido Por aqui, isso que a gente nunca deve julgar e nem condenar ninguém, né? E é isso aí. Porque a gente o próprio está Pedro nessa. tinha percebido aqui que Hum, isso era natural. Ele ainda não tinha feito as conquistas, né? Então, Jesus é. não estava triste com ele porque ele fracassara. Não, Não, não. Jesus sabia. Nenhum deles estava devidamente ainda preparado. Só depois da partida deles, aí sim eles vão estar realmente preparados. Mas naquele momento ele sabia que eram ainda homens passíveis ainda, né? De ter medo, porque não era uma coisa fácil. A tortura que os romanos imprimiam nas pessoas era terrível. Jesus sabia que eles ainda não estavam, né, Com certeza. escorreram, fugiram, e era normal ainda, daquele homem ali que vivia sob aquela opressão terrível, né? O medo da morte, da tortura, da dor, do sofrimento. Jesus sabia que ainda fazia parte da vida deles essa situação difícil, né? Esse medo. É, Isso. Mas ele se sentia fraco. E ele se sentia. Ele se sentia fraco, e que ele achava que ele tinha, que Aí ele ia conseguir, que eu estava ali junto do mestre, firme e forte, ele ainda não né? tinha essa noção, né? Que faz parte do processo, que ele ainda não se perdoava, ele não compreendia o momento que aquele espírito, ele, no caso, estava vivendo, né? Isso aí. Isso aí. Sabia que eles seriam alvo 1000 vezes de tais agressões. No entanto, fora ele a enganar-se, obsidiado momentaneamente, com um grito de incomparável alerta para todas as horas. Então, Um parágrafo aqui, ó. É, não veio um, não ignorava, desculpa, não ignorava a interferência das forças do mal. A elas se referira o mestre por diversas vezes, conclamando a oração e vigilância. Sabia que seria um alvo 1000 vezes de tais agressões. No entanto, fora ele não se perdoava, e fora ele a enganar-se, obsidiado momentaneamente, como um grito de incomparável alerta para todas as horas. Então, é, a Amélia Rodrigues aqui nos faz a gente refletir, né? Que nós temos quedas, nós temos falhas, né? Mas a gente não pode esquecer. Como é que você vai esquecer sua queda, sua falha? Porque elas servem para a gente de alerta. Olha, ela não vai errar de novo. Então a gente não pode esquecer. A gente pode, a gente se perdoa por ter errado. Exatamente porque a gente também compreende mais tarde, né? Como a Rose falou, que a gente não estava capaz, naquela época, a gente não era capaz ainda de compreender a gravidade do fato, né? Mas aquela queda serviu de alerta para você não errar mais, para procurar se proteger, como disse Jesus, vigiar e orar, né? Antes, dormira de estranha exaustão
no horto. E essas 3 indagações não seria, por acaso, para aprofundar nos painéis da sua mente os vínculos do seu dever? Então, ele está pensando, né? Essas 3 perguntas, né? Não foi para ele ficar alerta do dever dele, porque antes ele negou. E essas 3 perguntas que o mestre faz agora, fez, né? À época, ele perguntando: Simão, Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Aí relembra ele, como ele fez as 3 perguntas, relembra ele das 3 vezes que ele o negou. Será que isso não é um alerta para que ele, dali em diante, porque ele não estará mais com o mestre, né? Essa foi a terceira visita dele, terceira vez que eles estiveram juntos, né? Não será, porque ele falou, ele avisou. Deixa eu continuar a ler. Ele avisou: olha, eu os entregarei aos lobos. Não foi? Eu os entregarei como cordeiros aos lobos. Então, como ele disse aqui antes, ele sabia que eles seriam alvo 1000 vezes de tais agressões, né? Não ignorava a interferência do mal, porque o mestre estava sempre chamando atenção. Então, ele sabia que ele não podia mais ser fraco, não podia fraquejar mais. Já teve, agora não pode mais, né? Porque o mestre está contando com eles, não é isso? O rabi levantou-se e chamou a instruí-lo quanto à dedicação junto às ovelhas perdidas nos ínvios caminhos da terra. Então, o que Jesus falou para ele? Aqui, ó. Digo-te, Simão, que está até em 2 páginas anteriores. Digo-te, Simão, que quando eras mais moço, cingias-te a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, outro te cingirá e te levará para onde não queiras ir, né? Para onde não queiras. Jesus conversou com ele sobre isso. João seria poupado certamente. Ficaria a cantar a mensagem com a vibração melodiosa do seu exemplo formoso, como harpa divina dedilhada por vigorosa e ignota mão. Ele, porém, Simão, deveria verter o pranto de fel e recompor os caminhos até que outras mãos tomassem das suas mãos e as cingissem com cordas. Acho que você pulou novamente. Ai, é porque eu estou meio ansiosa, eu acho. O rabi levantou-se e chamou. Isso, eu li. É a próxima. A instruí-lo quanto à dedicação junto às ovelhas. É porque eu voltei lá atrás para poder ler, né, há 2 páginas atrás, o que Jesus falou para ele. Isso, aí eu pulei o próximo. Desatrelar-se do carro, desculpa, gente. Desatrelar-se do carro das paixões e morrer para todos os tipos de ansiedade, mantendo somente uma paixão, imolar-se pela felicidade de todos. Tá, é aí. Então, Né? Agora, não, repete que eu não ouvi. agora Jesus está dizendo para ele ser um homem verdadeiramente espiritual. Isso aí. Desarmar-se do carro das paixões. As paixões. Esquece tudo Um homem que é espiritual. material. Uhum. Você vai morrer por todos os tipos de ansiedade. As ansiedades que a gente tem aqui, Dia, né? dia a dia. Só vai manter uma paixão, imolar-se pela felicidade de todos. Então, teria que ser muito corajoso. Muito corajoso. Aí eu li essa parte que eu pulei, né? João, já tinha lido. João seria poupado certamente. Ficaria. Chatinho. Porque ó, João seria poupado certamente. João Evangelista. Lembra
quando eles estão num jantar, acho que é na ceia, e eles veem João abraçado a Jesus, e ele pergunta, Senhor, Ah, está querendo dizer que esse nunca morrerá? Né? sim, lembro. Que você tem se eu digo que João ficará sempre comigo? Porque João já era um espírito mais evoluído. E foi aquele que correu também, mas ele não correu no momento que Jesus foi preso para se esconder com os outros. Ele correu para avisar Da que Maria. Jesus tinha sido preso. Todos os outros fugiram para a casa de um deles e se esconderam lá. João não, ele corre. Ele era bem jovenzinho, né? Mas ele não corre para se esconder. Ele corre para chamar a mãe de Maria para dar notícia a ela. E aí ela diz: Vem comigo, João, vamos juntos, que eu quero ver para onde meu filho vai. E ele não diz para ela: Não, eu estou com medo, porque eu posso também ser reconhecido, como Pedro foi. Porque Pedro ainda saiu à noite, escondido, para ir lá ver o que estava acontecendo. Quando ele foi reconhecido, ele voltou e se escondeu. Ele também era muito jovem. Ele poderia dizer: Não, mãe Maria, eu não vou, não, porque eu andava com Jesus e alguém pode me reconhecer. Ela diz: Vem comigo. Ele disse: Vamos. E ele vai com ela. E quando Jesus está sendo julgado, ele diz para Maria, que mulher não podia entrar, né? Ele diz: Fica aqui fora, que eu vou lá dentro ver como está a situação. E ele entra, assiste todo o julgamento, correndo o risco de ser identificado, porque todo mundo conhecia ele. Mas ele não teme. E ele sai, traz para ela as notícias, e depois ele segue com ela e as outras mulheres até a cruz. Percebeu como foi diferente a atitude de um? E a atitude... Aí o próprio Pedro reconhece. Ou, no caso, né, Amélia, João seria poupado das torturas físicas que os outros passariam. Ele não, porque foi diferente a ação, né, a atitude de um e de outro diante daquilo que estava acontecendo. Ele correu risco com os outros, mas ele não temeu. Ele não temeu pela própria. Tem um diferencial aí, bastante significativo. Jesus entrega a mãe dele aos cuidados de João. Porque Jesus olha e diz: Nesse eu posso confiar. Esse vai comigo até o final. Ele diz aqui, né? Uhum. João seria poupado. Não seria poupado. Ficaria a cantar a mensagem com a vibração melodiosa do seu exemplo formoso, como harpa divina dedilhada por vigorosa e ignota mão. Ele, porém, Simão, deveria. Ele foi um Não, dos 12. isso, é. Deveria, porém, verter o pranto de fel e recompor os caminhos, até que outras mãos tomassem das suas mãos e as cingissem com cordas. Então, ele sabe que até ele morrer de forma sacrificiosa, vamos dizer assim, né? Ele teria Eu que estava continuar. aqui pensando, Denise, Oi, Ana. posso falar? Eu estava Pode. aqui pensando, e nós, que já conhecemos tudo isso, se tivesse numa situação dessa, o que que nós faríamos? Eu fiquei pensando em mim, né? O que que eu faria? Será que eu correria? Será que eu aceitaria? Entendeu? Sabendo de tudo isso, É, é uma interrogação muito grande dentro da gente, né? Saber o que eu faria sabendo de tudo isso, e às vezes a gente desiste de coisas aqui tão, entendeu? De trabalho, de outras coisas, por situações tão que depois a gente fala assim, meu Deus, o que que eu fiz isso? E a gente sabe, é. entendeu? E é Jesus, né? Jesus que a gente segue. Pois é, né? É Jesus. No Uma vez passado, eu falei para o Bira mesmo, eu não venho aqui por causa de você, não. Eu venho aqui por Jesus, entendeu? Porque não é dizer que eu não gosto dele, gosto muito, entendeu? Eu não posso estar num lugar por causa da pessoa, entendeu? Eu tenho que saber o que eu quero. Então é isso. A gente colocar e ver, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu diria não?
ou eu só estou lá, eu só estou aqui por causa da Denise, por causa da Rose, entendeu? Ou não pelo aprendizado. Então, são coisas assim que nós temos que fazer. Se eu fosse Pedro, né? Não sou Pedro, né? Estou muito longe disso. Ai, meu Deus. Mas o mínimo que nós já temos hoje, o que que nós falaríamos, o que que nós decidiríamos a favor daquele pequeno trabalho, né, que nós já estamos fazendo? Quer dizer, São Ana, coisas assim. no passado, com certeza, correríamos. Eu, pelo menos, ia correr, porque a tortura era Sim, terrível. Mas hoje, passado 2000 anos, nós somos convocados a fazer a reflexão que Pedro fez lá naquela época. E hoje, com certeza, a nossa atitude seria diferente. Porque hoje, né, nós estamos aqui, hoje, realizando um trabalho, já não tem mais o perigo dos romanos virem nos prenderem, nos torturar, nos botarem na cruz. Mas existem outras questões do mundo, né? outras, Que muitas outras. a família que às vezes fica cobrando de você uma atitude ou outra. E vai, eu tenho trabalho para fazer. Né? Para fazer esse trabalho, eu tenho que renunciar a tanta coisa. Então, hoje nós estamos. Jesus diz assim: Pedro, tu me amas? Ana, tu me amas? Denise, tu me amas? Rose, tu me amas? Então, apacenta as minhas ovelhas. Vem comigo trabalhar na minha seara. Vem comigo. Agora, sabes que ao fazer essa escolha, você não vai ser aplaudido o tempo todo. De jeito nenhum. Receber pés, você tem que fazer renúncias. Renúncias, isso. A gente vai ter que fazer. A gente vai ter que abraçar a tarefa com. Aí entra responsabilidade, pontualidade, assiduidade, carinho, presteza, responsabilidade, entra tudo. Porque a gente está trabalhando, você falou bem, não é para ABCD, é para Jesus. Então você tem que fazer o que Francisco fazia. Tudo do que ele podia, os outros também, depois de Pentecostes, né? O que eles podiam, o melhor da força, da energia que eles tinham até o último momento para Jesus. Né? Davam tudo, entregavam tudo. Ah, mas a sua saúde, mas aquilo outro. Tudo bem, eu cuido da saúde, mas eu não largo a mão de Jesus. É isso aí. Por isso ele pergunta, tu me amas? Lembra quando ele fala para a mãe de João e Tiago, que é a Salomé, né, se eu não me engano, quando ela Essa, meu, deixa o filho meu sentado à minha esquerda, à sua esquerda, outra à sua direita, e ele diz, será que eles estão preparados para isso? Que não é só sentar, tem os encargos do cargo. com certeza. Encargos do cargo? É lógico que hoje não tem leões, não tem mais os romanos atrás de você, mas tem outras coisas, né? Tem o orgulho, né? A vaidade, Sim, as pressões do mundo material. as pressões do mundo Muito mais material, sutis, né, Rose? Aqueles outros muito mais. era mais ostensivos, assim. É. Isso é desse tamanho, um leão é grande, o bicho é desse tamanho. Mas hoje tem outros leões, né? E você tem que enfrentar todos eles, porque é com Jesus que você quer estar. Então é muito Isso aí. A gente vai ter que parar por aqui. Ai, que pena, Denise. Muito bom. É muito bom, né? A Amélia Rodrigues é maravilhosa. Eu estou apaixonada por ela também. Então, vamos parar aqui no Exultou intimamente, tá? Ele, porém, deveria Isso, em todos os caminhos. Entendeu? recompor. Em todos os caminhos. Até que outras mãos tomassem das suas e as cingissem com corda. Até que ele desse o grande testemunho, que era a própria vida. Né? Olha, Isso. semana que vem, dia 3, vai ser do parágrafo 61. Exultou intimamente. 61. Tá, eu não tinha numerado, não. 61. Coloca aí, Ana. 61.
Esse, intimamente, dia 3/4/25. Exultou intimamente. É o 61. Muito lindo, né? Ana Brito tem esse livro? Tenho não, Denise. Não. Tenho não. Eu vou marcar aqui na minha agenda. Tá, aí 61. eu vou fazer cópia, eu vou escanear o texto e mando para você. Tem PDF. Se eu tiver PDF aqui, eu Tá. mando. Ah, se a Rose tiver PDF, ela manda, tá, Ana? Então, vamos encerrando aqui, né? Encerrando assim, vamos fazer a nossa prece. Daqui a pouco a Boa nossa noite, Mônica. amiga, Já estou aqui. Mica. Que bom que você já está aqui conosco. Nós estamos encerrando o estudo do livro da Amélia Rodrigues, Primícias do Reino. Vamos fazer Muito bom. e vamos aguardar um pouquinho para começar a nossa palestra, né? É isso aí. Então, vamos encerrar agradecendo ao nosso Pai Celestial por mais essa oportunidade, esse estudo maravilhoso que nossa Amélia Rodrigues nos trouxe, fazendo com que os nossos sentimentos sejam tocados profundamente, como aquela harpa que ela se refere no texto, pelas que essas melodias dos ensinos do nosso Mestre Jesus repercutam em nosso íntimo, fazendo com que compreendamos que o seu amor, a sua dedicação é uma dádiva que nosso Pai nos presenteou. Agradecido, Senhor, e pela noite de hoje, pelo estudo e por essas oportunidades todas que o Senhor nos concede, permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.